Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Nós continuaremos nosso mini curso sobre isogenias. Nesta aula 1, nós faremos revisões de conceitos básicos. Continuando nossa metáfora com o mergulho, hoje nós caminharemos, mas somente com água até o joelho, nada aprofundado. Eu estabeleci uma convenção para ajudar no entendimento dos conceitos. Toda vez que você vir um texto em vermelho, saiba que ali é uma referência a uma coisa que ainda não foi definida. E se você vir um texto em verde, saiba que ali é uma referência a uma coisa definida na aula corrente. Então, pode procurar no vídeo que você está assistindo que vai estar lá a definição. Mas se você vir um texto em roxo, então ali é uma referência a uma coisa que está definida em outra aula. Procura então em outro vídeo. Então vamos fazer uma revisão bem rápida de conjuntos. Partiremos do início. E o que é que nós temos em mãos? Temos três coisas: conjuntos, elementos e relação de pertencimento ou de pertença. Não falarei essa palavra que está aí cortada, porque para mim ela não faz sentido, apesar de ser encontrada em vários livros. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos três conceitos primitivos: os conjuntos, os elementos e a relação de pertencimento de um elemento a um conjunto. E como é conceito primitivo, eu não vou perder meu tempo nem de vocês definindo essas coisas. Vamos em frente. Fatos sobre os conjuntos. Em um conjunto, a ordem dos elementos não importa. Primeira coisa. E o segundo, os elementos não podem se repetir dentro de um mesmo conjunto. E aí vem a nossa primeira definição. E eu estabeleci esse padrão aqui, começando e terminando com essa estrela aí que você está vendo na tela. O que está sendo definido está sublinhado e de cor vermelha. Então, a quantidade de elementos em um conjunto será denominada de cardinalidade. A partir de agora, neste vídeo, a cardinalidade aparecerá em verde e nos próximos vídeos em roxo. Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. E aí nós temos a nossa segunda definição. Ura-elementos são elementos que não são conjuntos. Portanto, existem apenas duas espécies de elementos de um conjunto. Ou eles são ura-elementos ou são outros conjuntos, como é mostrado aqui nesse exemplo aqui embaixo. Acabou nossa revisão de conjunto, agora vamos entrar nas tuplas. A partir do conceito de conjunto, nós podemos definir o conceito de par ordenado. Um par ordenado é uma espécie de conjunto contendo dois elementos A e B definido do seguinte modo: um conjunto contendo como elementos dois conjuntos. E no primeiro conjunto vai conter o elemento A e o número 1. E o segundo conjunto vai conter o elemento B e o número 2. Lembrem-se, até agora nós só temos conjuntos. De forma mais rigorosa, é utilizada essa representação também aqui. Em cursos mais avançados de teoria dos conjuntos, os especialistas da área preferem essa forma aqui de cima. Eu, por questões didáticas, eu vou preferir essa de baixo. Agora, como é complicado usar essa notação de conjuntos, então a gente usa uma outra notação para o par ordenado, que é mais simples, que é essa daqui apresentada na tela. Então nós podemos representar um par ordenado de três formas diferentes. O conceito de par ordenado pode ser generalizado para uma quantidade finita qualquer de elementos. E aí nós temos então as tuplas. Então uma tupla é uma espécie de conjunto contendo N elementos, que eu representarei como a índice 1 até a índice N, definido do seguinte modo: um conjunto contendo N elementos, cada um desses elementos, conjunto contendo dois elementos. Bom, aquela denotação é muito difícil, então representaremos uma tupla da seguinte forma, que é muito mais fácil de representar. A quantidade de elementos em uma tupla será denominada de aridade. Então, nos conjuntos nós tínhamos as cardinalidades. Agora nós vamos ter as aridades. E exemplo, uma tupla com dois elementos tem a aridade 2 e pode ser denominada de dupla, de par ordenado ou de tupla binária. Três nomes possíveis. Uma tupla com três elementos tem a aridade 3 e pode ser denominada de tripla ou de tupla ternária. E uma tupla de aridade 3 pode ser representada de três formas diferentes, apresentadas aqui na tela. E uma tupla de aridade 4 tem essas três formas de ser representada aqui na tela. Agora vamos lá. Fatos sobre as tuplas. Primeiro, a ordem dos elementos é importante, diferente lá dos conjuntos. E aqui, também diferentemente dos conjuntos, os elementos podem se repetir. Representaremos os conjuntos com os seguintes glifos mais cheios de curvas,
E representaremos as tuplas com os seguintes glifos que são mais retos. Para quem não sabe, glifos são formas de representar uma letra. Cada uma dessas formas é um glifo. Um de cima é um glifo mais cheio de curvas e o segundo mais reto. Representaremos a cardinalidade ou a aridade com o símbolo cerquilha. Então nós temos dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, um conjunto contendo 3 elementos. Podemos dizer que a cardinalidade desse conjunto A é igual a 3. Então no exemplo 2 nós temos uma tupla contendo 4 elementos. E aqui do lado então está escrito que a aridade da tupla A é igual a 4. E agora nós podemos ir adiante e vamos definir nosso próximo conceito, que é o de produto cartesiano. E o que é isso? É um conjunto contendo todos os pares ordenados A e B, com o elemento A pertencente ao conjunto A e o elemento B pertencente ao conjunto B. Representaremos o produto cartesiano entre os conjuntos A e B da seguinte forma. Aqui embaixo, A vezes B. E um exemplo muito tradicional é o baralho. O baralho é um produto cartesiano formado pelos conjuntos A, contendo os elementos A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q e K, e o conjunto B contendo esses 4 símbolos que representam os naipes: copas, paus, ouros e espadas. Podemos generalizar o conceito de produto cartesiano para uma quantidade finita de conjuntos do seguinte modo: A índice 1 vezes A índice 2 vezes, etc., vezes A índice N. Quando todos os conjuntos A índice I que formam um produto cartesiano são iguais entre si, ou seja, nós podemos trocar tudo pela uma única letra A, denominamos então esse produto cartesiano de homogêneo. E aí, por isso, nós podemos representar um produto cartesiano homogêneo simplesmente da seguinte forma: A elevado a N. Agora, se os conjuntos não forem todos iguais, então nós temos um produto cartesiano heterogêneo. Portanto, o baralho é um produto cartesiano heterogêneo formado pelos conjuntos A e B, que são bem diferentes um do outro. A quantidade de conjuntos que formam um produto cartesiano será denominada de dimensão. Então, o baralho é um produto cartesiano heterogêneo de dimensão 2 formado pelos conjuntos A e B. Dado um produto cartesiano P de dimensão 2, ou seja, P é o produto cartesiano de dois conjuntos S1 vezes S2, denominamos o conjunto S1 de domínio e o conjunto S2 de contradomínio. Só para guardar essa imagem, nós temos de um lado esquerdo o domínio, lado direito o contradomínio, e essa imagem vai ser repetida nos próximos slides. O baralho, então, é um produto cartesiano heterogêneo de dimensão 2, tal que o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. E por que eu quis definir esses conceitos domínio e contradomínio aqui nesse nível, trazendo conceitos de orientação a objetos? Então, a partir de agora, todos os conceitos que eu vou definir, que são herdados de produto cartesiano, vão também herdar essas características. Mapeamento. Denominamos de mapeamento qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Bem simples. O subconjunto do domínio S1, contendo os elementos que ocupam a posição 1 dos pares ordenados do mapeamento, é denominado de domínio de definição. E o subconjunto do contradomínio S2, contendo os elementos que ocupam a posição 2 dos pares ordenados do mapeamento, é denominado de imagem. Então, nós temos a imagem bem simples de entender. Nós temos do lado esquerdo o domínio, e o subconjunto dele é o domínio de definição. E lado direito, o contradomínio, e o subconjunto será a imagem. Então, dado o mapeamento M, que é um subconjunto qualquer dos naturais ao quadrado, e esse mapeamento só vai conter 3 elementos, 3 pares ordenados. O primeiro par ordenado contendo o elemento 2 e o número 1451. O segundo, o elemento 35 e o número 8492. E o terceiro par ordenado contendo o 11 e o 111. Então, nós temos o domínio é o conjunto dos naturais. O contradomínio também é o conjunto dos naturais. Então, é um produto cartesiano homogêneo. O domínio de definição vai conter 3 elementos: o 2, o 11 e o 35. E a imagem
vai conter também 3 elementos, apenas o 111, o 1451 e o 8492. Representaremos a imagem de um mapeamento M simplesmente com essa simbologia aqui. É muito mais fácil de escrever. Então, revendo aqui aquele slide anterior, nós vamos trocar aquele linha de baixo, preste atenção na linha de baixo, e vai mudar para a simbologia que nós estabelecemos. Denominamos de imagem de um elemento A pertencente ao domínio ao subconjunto da imagem do mapeamento contendo o elemento A na posição 1 do par ordenado. E representaremos a imagem de um elemento A por essa simbologia aqui. E aqui, para entender melhor, nós temos no lado esquerdo domínio. Dentro do domínio nós temos domínio de definição. E dentro do domínio de definição nós selecionamos um elemento qualquer A. E no lado direito nós temos o contradomínio. Dentro dele vai ter a imagem. E dentro da imagem vai ter um conjunto contendo os elementos que estão relacionados com o elemento escolhido lá no domínio de definição. Que aí será a imagem de A. Para exemplificar, eu peguei aqui um mapeamento qualquer dos naturais ao quadrado, contendo apenas 3 elementos, 3 pares ordenados. O primeiro par ordenado contendo 7 e 84, o segundo par ordenado contendo 15 e 1025, e o terceiro par ordenado contendo 7 e 248. Então nós temos, de novo, domínio os naturais, contradomínio também os naturais, produto cartesiano homogêneo, domínio de definição, contendo apenas os elementos 7 e o 15, a imagem do mapeamento, contendo os elementos 84, 248 e 1025, e a imagem do elemento 7 e a imagem do elemento 15. Vamos agora para o próximo conceito, que é o de relação. Denominamos de relação um mapeamento que tem algum significado. É possível que você encontre livros que não falem de relação, porque é muito difícil distinguir o mapeamento de uma relação, porque depende do contexto. Vou dar um exemplo aqui. Dados esse produto cartesiano, dos naturais ao quadrado, nós podemos definir esse conjunto aqui, o M, como um mapeamento e esse segundo elemento como uma relação. E por quê? Porque eu estou vendo aqui no conjunto M que os números que formam os pares ordenados não tem nenhuma ligação entre eles. Já no segundo, eu consigo ver que o segundo elemento é o quadrado do primeiro. 4 é o quadrado de 2, 9 é o quadrado de 3 e 16 é o quadrado de 4. Então, eu consigo ver um significado. No primeiro eu não consigo, mas aí, às vezes, não está muito claro. Então, tem gente que prefere não falar de relação e simplesmente falar só de mapeamento. E denominamos de relacionamento um elemento qualquer de uma relação. Olha que interessante, aqui eu estou estabelecendo a diferença entre relacionamento e relação. Portanto, nessa relação que nós vimos, dos quadrados, 2 e 4, 3 e 9, 4 e 16, o par ordenado 2, 4 é um relacionamento da relação acima. Vamos para o nosso próximo conceito, que é função. Denominamos de função uma relação R que satisfaça 2 requisitos. Primeiro, o domínio de definição tem que ser igual ao domínio. E o segundo, para todo elemento do domínio, a cardinalidade da imagem desse elemento tem que ser igual a 1. Então vamos dar um exemplo. Eu dou um conjunto S contendo 3 elementos, 2, 3 e 4. Eu faço o produto cartesiano S ao quadrado e tiro uma relação de lá, contendo apenas 2 pares ordenados, o 2, 2 e o 3, 3. E eu posso dizer, isso não é uma função. E por que não é uma função? Porque falta o par ordenado contendo 4 aqui na primeira posição. Isso quer dizer o quê? Que isso não atende ao primeiro requisito, porque o 4 não está incluído. Já nesse segundo exemplo, nós temos uma relação contendo 3 pares ordenados, e isso aqui eu posso dizer que é uma função. Por quê? Porque atende ao primeiro requisito, o domínio de definição é igual ao domínio, e segundo, cada imagem de um elemento só tem um elemento. A imagem do 2 é o 2, a imagem do 3 é o 3, a imagem do 4 é o 4. Então, isso sim é uma função. Agora, nessa outra relação aqui, mantendo o mesmo conjunto S, essa relação não é função. Por quê? Primeiro, porque apesar de atender aquele primeiro requisito, onde o domínio de definição é igual ao domínio, mas no segunda exigência não é, porque a imagem do 2
contém dois elementos, o 2 e o 4, e a imagem do 4 contém dois elementos, o 2 e o 4. Então, fere o segundo requisito. Agora, vamos ver uma espécie muito interessante de função, que é a operação. Denominamos de operação a uma função especial que tenha como domínio um produto cartesiano e contradomínio um conjunto. Se todos os conjuntos da definição anterior forem iguais entre si, então denominamos a função de operação interna. Caso contrário, será uma operação externa. Então aqui nós temos um exemplo de uma operação interna, onde só temos um conjunto de S ao quadrado em S. Nós temos aqui uma operação externa de S1 ao quadrado indo para S2 e uma operação externa contendo S1 vezes S2 indo para S1. E uma outra forma de apresentar uma operação externa, o S1 vezes S2 indo para S3. Uma operação muito simples e que tem, por incrível que pareça, tem interesses algébricos, é a brincadeira do pedra, papel, tesoura. Nós partimos de um conjunto contendo três elementos, pedra, papel e tesoura, e nós podemos fazer essa operação. Na linguagem de conjuntos, aquela tabela toda pode ser colocada dessa forma. Então, isso aqui é uma operação. Podemos ver aqui que no primeiro elemento, por exemplo, pedra e pedra vai dar pedra. No segundo, pedra e papel vai dar papel. Pedra e tesoura vai dar pedra. Entendeu? Então, é uma forma bem interessante de exemplificar uma operação. Já aqui nós temos a adição dos naturais, onde 1 mais 1 vai dar 2, 2 e 3 vai dar 5, 11 e 7 dá 18, 45, 45 dá 90, vários exemplos. Só que aqui é um conjunto infinito. Isso aqui é bom porque no mundo da álgebra, quando se fala em operação, nós estamos falando de conjuntos e não de manipulação de elementos. Bom, e temos mais duas formas de representar uma operação. A notação operacional, que é essa aqui embaixo, e a notação funcional. Olha que interessante para exemplificar. O fato de dois elementos A1 e A2 serem operados para produzir um outro elemento A3 pode ser representado de três formas. Na forma de conjuntos, na forma operacional e na forma funcional. Chega por hoje. Na próxima aula, o nível da água atingirá a cintura. Só revendo aqui, nós vimos aqui essa hierarquia de definições. Do conjunto nós definimos as tuplas, das tuplas nós definimos o produto cartesiano, do produto cartesiano nós definimos o mapeamento definimos relação, da relação nós definimos a função e da função nós definimos a operação. Nesse primeiro vídeo nós definimos 20 novos nomes. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima aula. Tchau!